Bom dia pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais uma aula. Estou gravando aqui essa aula em especial com um mapa conceitual, com todas as informações que a gente tem visto até agora a respeito do movimento uniforme. Esse mapa eu estou anexando também na aula de hoje, e aqui eu estou gravando só para dar uma explicada aí com relação a alguns conceitos aí importantes para você, tá bom? O que é o movimento uniforme? Aquele movimento, é todo movimento que se mantém constante, né, durante toda a trajetória do veículo. E o que a gente tem do veículo ou do móvel, né? O que a gente tem aí? Velocidade média, são os itens que a gente tem visto até agora. Δs, que é a variação de espaço. O Δt, que é a variação de tempo. Esse triângulozinho aqui, ó, é só para a gente entender quais são os conceitos que a gente tem visto, tá? Δs, variação de espaço. Velocidade média e a variação de tempo. Então, só lembrando aqui, o que a gente tem? Velocidade média é a variação de espaço sobre a variação de tempo. Isso aí você já viu, né? Então, se o veículo andou, por exemplo, 700 quilômetros e ele levou ali, em média, 7 horas para percorrer esses 700 quilômetros, a gente calcula a velocidade média dividindo a variação de espaço sobre a variação de tempo. Lembrando que Δs é o espaço final menos o inicial, e o Δt, tempo final menos o tempo inicial, ok? Dentro do movimento uniforme, a gente tem essa formulazinha aí que você tem visto bastante. O que essa formulazinha quer dizer? Espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, tá? Então, se ele teve uma variação de espaço, a sua trajetória, por exemplo, ele saiu do quilômetro 30, foi para o quilômetro 70, essa variação de espaço vai ser calculada juntamente com a velocidade e o tempo que ele levou para fazer esse percurso, tá? Ou para realizar essa trajetória. Essa daí, então, é a chamada de equação horária do espaço. Você vai usar bastante ela, tá bom? E o outro conceito que envolve aí o MUV, o que é o MUV? Movimento uniformemente variado. Se é uniformemente variado, sabe o que é isso? Isso daqui é o que a gente viu lá, ó. Quando há alteração de velocidade. O que é essa alteração de velocidade? Essa alteração de velocidade nada mais, nada menos é do que a aceleração, ok? Então, toda vez em que existe uma alteração de velocidade, a gente chama essa alteração de velocidade de aceleração, ok? E a fórmula para a aceleração média é essa daqui que você está vendo, tá? Aceleração média é igual a variação de velocidade sobre variação de tempo, ok? Então, lembrando ali também, variação de velocidade é a velocidade final menos a inicial, e a variação de tempo, tempo final menos o tempo inicial, tá? Você tem visto aí também alguns gráficos, né? Então, eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem simples para você o gráfico do movimento uniforme, tá? O gráfico do movimento uniforme, esse daqui, você vê que a reta ela é crescente, ou seja, quanto maior o tempo, maior vai ser o espaço percorrido, tá ok? Então, essa daqui é uma reta crescente. Isso daqui é o que você viu lá na função de primeiro grau no ano passado, e esse ano você está vendo também. A função de primeiro grau é uma reta, tá? Então, só para ficar mais simples, para você entender, o que é isso? É quando o móvel se movimenta a favor da trajetória. Então, é isso aqui, ó. Olha só como é simples de você entender. Eu tenho um veículo, um móvel, e ele está indo em um sentido, e a aceleração é no mesmo sentido. Isso daí é chamado de movimento progressivo. É quando ele aumenta a sua velocidade, tá? Então, por exemplo, se ele saiu de 60 km por hora e ele aumentou em 20 km por hora a sua velocidade, ele foi para 80 km por hora, ou seja, ele teve uma aceleração progressiva. Então, a linha ela é em favor da trajetória. Por outro lado, quando o móvel se movimenta contra a trajetória, aí esse movimento é chamado de movimento retrógrado ou movimento retardado, tá ok? Então, olha aqui, ó, tem um exemplo aqui, o carrinho, a aceleração dele é contrária à trajetória, tá? É o que faz o movimento, por exemplo, quando o veículo freia, né? Quando você conhece ele por frear.
Quando ele freia, ele tem um sentido de aceleração contrária à trajetória, tá ok? Então, quando o sinal da aceleração for diferente do sinal da trajetória, esse é o chamado de movimento retrógrado. Quando os sinais forem iguais, deixa eu focar aqui, quando os sinais são iguais, aí é chamado de movimento progressivo, tá ok? Então eu tentei explicar aqui para você de uma forma mais simples, um mapa conceitual. Esses dados é que você vai usar na maioria dos exercícios que a gente tem aí, tá bom? Próxima aula eu vou estar enviando aí a resolução de um dos nossos exercícios também, tá bom? Espero que tenha ficado um pouco mais claro para você e a gente vai se vendo por aí. Um abraço, que Deus cuide de cada um de vocês.